Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Jehan e bem-vindos a mais uma aula de artes, hoje, dia 10/7 de 2020. E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Espero que sim, por aqui tá tudo certo. Vamos lá, hoje a gente vai começar um novo capítulo, uma nova era, que a gente vai falar sobre o retrato pictórico. Jehan, não sei o que é retrato pictórico, vou explicar. Resumidamente, o retrato pictórico é um retrato autoral de você mesmo, tá? É você se auto-pintar, você se auto-retratar. Mas vamos lá que eu vou explicar isso direitinho aqui. Vamos começar por essa imagem aqui, ó. Percebam? É uma imagem chinesa, né? É o retrato de corte do oficial chinês da imperatriz e esposa do imperador Qinzong, de 1100 a 1161. Da dinastia de Song. E aqui temos um retrato de grupo de Franz Haus e Pieter Code, da companhia do capitão Rainier Real, a Fraca Companhia, de 1633 a mais ou menos 1637. Um óleo sobre tela de 207,2 por 427,5 e está no Museu de Rijksmuseum, em Amsterdã. Vamos lá. O retrato pictórico é um gênero da pintura com o objetivo de representar a aparência visual do sujeito, em geral um ser humano. Embora também possam ser representados animais, os retratistas eles trabalham que por encomenda, tanto de pessoas públicas quanto de pessoas particulares, quer inspirados pela admiração ou pelo afeto para o protagonista. A miúde são documentos de família ou de Estado, bem como lembranças de pessoas retratadas. Quando o artista se retrata a si mesmo, trata-se de um autorretrato. Ou seja, existe o autorretrato e o retrato pictórico. O retrato pictórico é como se o Gabriel pintasse uma imagem do Gustavo. Agora, se o Gabriel quiser pintar ele próprio e o Gustavo quiser pintar ele próprio, aí é considerado um autorretrato. Ok? E, historicamente, eram representados os ricos e poderosos, que eram os que tinham o faz-me rir, né, naquela época, porque o pobre não tinha quadro. O pobre não tinha nem parede para poder colocar o quadro. Imagina um quadro. E com o tempo ele foi se difundindo entre as classes médias e a encomenda de retratos pelas famílias e colegas aumentou. Ainda atualmente persiste a pintura de retratos como encomendas de governos, corporações, associações ou indivíduos também. Dentro da hierarquia dos gêneros, o retrato tem uma postura ambígua e intermédia. Por um lado, representa uma pessoa feita à semelhança de Deus, mas pelo outro lado, trata-se de glorificar a vaidade de uma pessoa. Os primeiros retratos, vamos lá. As raízes do retrato é provável que se encontrem nos tempos pré-históricos, embora poucas obras sobrevivam daquele então, né? Sobreviveram daquele período. Na arte das antigas civilizações do crescente fértil, especialmente no Egito, abundam as apresentações de governantes e deuses. Contudo, não eram retratos que representassem a autêntica fisionomia do retratado, mas estavam muito estilizados e a maioria de perfil, usualmente sobre pedra, metal, argila, gesso ou cristal. A pintura de personagens destacados remonta à China em 1000 a.C., mas não sobrevive naquela época. E os retratos chineses eles começam a ser considerados os mais antigos conservados, né? Que são cerca de 1000 anos. Esse aqui é um retrato funerário romano egípcio de uma mulher em Fayum. Entre os retratos mais antigos de gente particular, que não foram reis nem imperadores, encontra-se os retratos funerários que sobreviveram no clima seco do distrito de
Fayum, no Egito. São os únicos retratos da antiga Roma que sobreviveram até a atualidade. A parte dos afrescos, embora se saiba pelos escritores de Plínio o Velho que a pintura retratística estava bem estabelecida na época da antiga Grécia e a praticavam tanto homens quanto mulheres. Nessa mesma época, Plínio queixava-se do estado de decadência da arte do retrato romano. A pintura de retrato que costumava transmitir através dos anos era a verdadeira aparência das pessoas desapareceu, né? A verdadeira aparência das pessoas não estava sendo seguida aí, os retratos não estavam sendo seguidos fielmente. A indolência destruiu a arte. Estes retratos do Egito romano são exceções afortunadas, deram sorte. Apresentam um certo senso realista da proporção e do detalhe individual, embora em geral os olhos tenham um tamanho grande demais e a habilidade artística varie consideravelmente entre um artista e outro. Os retratos de Fayum estavam pintados sobre tábua ou marfim com cores a cerca e cera de resina, que é chamado encáustica, ou com têmpera, e foram inseridos, em envoltura da múmia para permanecer com o corpo através da eternidade. Os retratos mais antigos da Idade Média aparecem em pedras funerárias e como parte de manuscritos iluminados, sendo um exemplo disso o autorretrato da escritora mística Hildegard de Bingen, 1152. É uma escritora, né? É uma escritora. Por volta de 1300, os retratos de figuras alegóricas e bíblicas, por parte de mestres como Giotto, começaram a ganhar relevância nos retábulos e nas pinturas murais nas igrejas, particularmente no norte da Itália. Os mais antigos retratos fisionômicos da Idade Média acredita-se que foi o retábulo de São Luís, coroa o seu irmão Alberto de Anjou, de Simone Martini, 1317. A classe média da cidade, como Veneza, Florença, Nápoles ou Barcelona, financiaram obras de arte retratando com frequência os ricos banqueiros que assim expiavam o pecado da usura. Assim nasce o costume de representar os doantes, ou seja, a pessoa que encomenda a obra religiosa, sendo a sua própria concepção religiosa, como ocorre com a manchete Banqueiro Enrico degli Scrovegni, retratado no ato de doar a famosa capela aos anjos, pintado por Giotto. Ou ajoelhados aos pés da figura sagrada, com frequência em proporções menores, como símbolos da sua humanidade frente à divindade. Nos retábulos aparece também o doador, geralmente nas alas laterais e com o santo padroeiro de seu nome, agindo como intermediário frente à figura da Virgem ou Jesus Cristo. Pode-se, em múltiplas obras góticas, como por exemplo do Díptico de Melun, a apresentação do doador ela foi adquirindo relevância ao longo do segundo terço do século XV, chegando, como no caso da Virgem do Chanceler Rollin, a estar na mesma instância que a figura divina, com igual tamanho e sem ser representado por nenhum santo como intermediário. Aqui para terminar esse texto, turma, a gente vai falar sobre só esse trechinho aqui e aguardem que eu vou colocar alguns vídeos, tá, para vocês. Entre 1350 e 1400 começaram a reaparecer as figuras seculares em afrescos, como na obra do maestro Theodoric Carolus IV, recebendo vassalagem.
Contudo, a perspectiva continuava sendo plana até a Trindade de Massácio, período aí por volta de 1425. Uma das primeiras obras que criaram uma perspectiva tridimensional e incluiu figuras seculares da pintura foi um primeiro exemplo de retratos realistas dos comitentes de uma obra de arte, representados a tamanho natural a respeito da divindade. Massácio ele marcou o caminho da modernização da pintura ao fresco, ao desenvolvimento, né, desenvolvendo os contornos mais afiados das linhas sinuosas. E o seu aluno Rafael, já em pleno Renascimento, estendeu o realismo na Itália até atingir um nível maior nas décadas seguintes, com as suas monumentais pinturas murais. Ok, turma? Então temos esse textinho aqui que a gente vai deixar para a próxima aula. E eu vou lançar para vocês alguns vídeos, tá? Para vocês assistirem. E ir acompanhando aí a aula com... E acompanhando a aula comigo. Tirando dúvida, vendo os vídeos e realizando as atividades, ok? Turma, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade. E eu espero, meus caros alunos, no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder discutir, para a gente poder analisar melhor o vídeo, ok? Um grande abraço, turma, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.